de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a paz de Jesus esteja conosco. E nós, neste momento, vamos dar início à nossa palestra de quarta-feira, hoje, 1º de maio, né? A Bispo comemora Cambé, o seu conseguiu, a primeira quarta-feira de maio, comemora-se o Dia da Mulher Espírita. Então, nós todos estamos de parabéns hoje, né? Com a felicidade, com a tranquilidade, e nós recebendo a nossa companheira de Ângela também, que vai trazer para nós a preleção de hoje, que ela tenha uma inspiração de trazer consolo nas suas palavras doces e amorosas sobre o Evangelho de Jesus. Então, neste momento, amado Mestre Jesus, nós rogamos a tua companhia para que nós possamos caminhar na retidão dos caminhos. Que nós nunca fiquemos à beira do caminho a esperar que alguma coisa venha ao nosso corpo, porque nós temos que ir a todo mundo, porque há mais de 2000 anos tu fazes esse convite para nós: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu estarei contigo, eu vos aliviarei. E nós ainda estamos aqui muitas vezes a esperar um milagre acontecer, ou uma dor urgente nos abater, para que nós levantemos e vamos ao encontro de Jesus. Mestre amado, olha por nós nos momentos em que nós nos sentimos fracos, em que nós perdemos a confiança em tudo, nesses momentos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Dá-nos aquela força que viestes trazer para nós, que tu teves no caminho do Calvário, para mostrar a nós a dignidade de sofrer com resignação e sofrer para o bem é bem melhor. Então nós te agradecemos por todos esses instantes de amor e de luz que essa casa nos oferece. Agradecemos também aos mentores amigos que nos assistem e que nos amparam. Então nós te rogamos, Senhor, que ampare a nossa irmã na sua preleção, que ela traga para nós palavras de consolo, de harmonia, harmonizando a todos nós, nossos corações, que às vezes se torna tão inquieto, tão desesperado, com tanto medo, que nós tenhamos a coragem de caminhar para os braços do amado Mestre Jesus. Senhor, seja conosco, Jesus, que a tua paz seja conosco em todos os corações, e assim seja. Agora eu passo a palavra à nossa companheira Ângela. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar todas as bênçãos que essa casa nos oferece. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa que nos acolhe com tanta alegria, com tanto carinho. É sempre bom vir aqui para refletir com vocês. Obrigada. E eu trouxe hoje para a nossa reflexão uma fala, ou alguma coisa a respeito da felicidade neste mundo. E aí então, Bronnie Ware é uma enfermeira australiana que durante muitos anos trabalhou com cuidados paliativos. E enquanto ela trabalhava com esses doentes terminais, ela conversava muito com eles e foi gravando todas as conversas que ela tinha com esses doentes que estavam em final de vida. E todas essas conversas, essas revelações que essas pessoas faziam,
ela então montou com essas revelações, com essas conversas, um blog que posteriormente se transformou em um livro, que é um livro muito famoso, talvez você já tenha ouvido falar, que em português o título é os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Já ouviram falar nesse livro? É um livro muito interessante e que é resultado, então, das revelações feitas pelas conversas, durante as conversas dessa enfermeira australiana com os doentes terminais. E ela coloca, então, esses 5 arrependimentos. Eu não vou tratar dos 5 porque não é o objetivo da nossa palestra, não é o objeto da nossa palestra, mas o 5º é importante para a gente refletir. O 5º é o seguinte: eu deveria ter me permitido ser feliz. Então, notem, os 5 arrependimentos, um deles, o 5º, que as pessoas colocavam, é que deveriam ter permitido a elas mesmas de serem felizes. Isso é uma revelação dessas pessoas, para a gente pensar um pouquinho. Mas notem que tem 2 palavras aí: eu deveria me permitir a mim ser feliz. Então, primeiro, voltado para nós. Se nós fizéssemos aqui uma enquete, descêssemos com microfones e tivéssemos tempo para isso, e perguntássemos para cada um de vocês: você é feliz? O que será que nós teríamos como resposta? Provavelmente alguém diria assim: eu sou feliz sim, eu tenho uma boa casa, tenho um bom carro, tenho um bom trabalho, tenho uma boa família, tenho saúde, tenho tudo que eu preciso, tenho tudo que eu quero, com certeza eu sou feliz. Outro já diria assim: eu tenho tudo isso, mas eu não me dou bem com a minha esposa, eu não me dou bem com meu marido, e então chega no final do dia, eu não tenho vontade de voltar para minha casa, eu não sou feliz não. Aí outro diria assim: eu tenho tudo isso também, mas detesto o meu trabalho. Não gosto do meu trabalho, me sinto muito infeliz de ter que trabalhar. Sair para trabalhar é terrível, e quando eu estou lá é terrível. Então eu tenho todas as outras coisas, mas isso eu não tenho não. Então eu não me sinto feliz. Outro diria assim: eu conquistei tudo que eu queria, então eu sou feliz. Eu tenho saúde, consigo trabalhar, então eu sou feliz. E aí nós veríamos que a maior parte de nós teria sempre como resposta, e diria como resposta, alguma coisa relacionada ao ter, e principalmente a nós mesmos. Dificilmente a gente vê, quando pergunta para uma pessoa se ela é feliz, dificilmente a gente vê alguém responder alguma coisa sobre ser, e principalmente em relação ao outro. A maioria de nós responde sempre, pensa sempre no ter, e ter coisas materiais, e pensa sempre também em relação a gente. Tanto que essas pessoas que fizeram essas revelações dos arrependimentos, antes de morrerem, para essa enfermeira, disseram sempre: eu deveria ter me permitido ser feliz. Ninguém respondeu: eu deveria ter feito as outras pessoas felizes. Eu deveria ter vivido a minha vida possibilitando as outras pessoas que fossem felizes. Então, tudo isso normalmente a gente pensa no ter e para nós. Mas isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa de agora, isso não é uma coisa nossa. Isso já vem desde tempos remotos da humanidade. Se nós voltarmos lá na antiguidade, lá na antiga Grécia, nós vamos encontrar 2 grupos de filósofos, de pensadores, que tratavam dessa questão da felicidade de formas diferentes.
Um deles é o grupo dos hedonistas, que eram filósofos, pensadores da antiga Grécia, e que diziam que ser feliz é ter prazer. Não interessa que tipo de prazer, mas é ter prazer. Desde que se tenha prazer, você é feliz. E hoje a gente ainda vê pessoas que vivem dessa maneira, como pregado naquele tempo pelos hedonistas, né? Aquelas pessoas que querem o prazer a todo custo e acham que ser feliz é estar o tempo inteiro em festa, bebendo, festando, e sentem aquela alegria naquele momento, e quando voltam para casa se sentem vazios, se sentem mal. Aquela alegria, aquela felicidade passa rapidamente, aí precisam de uma outra festa e assim vão. Ou aqueles então que depositam a felicidade no carro novo, importado, caro, né? Que poucas pessoas têm, porque aí com isso tem aquele prazer, porque vão ser respeitados, vão ser tidos como pessoas que conquistaram, que têm condições de ter um carro como esse. E eu costumo dizer que isso, o prazer de ter o carro, né, e a felicidade que nos dá de ter um carro novo, passa muito rapidinho, porque uma semana depois a gente já não sente mais aquele cheirinho de carro novo, né? E todo mundo já viu, todo mundo já elogiou, e aquilo passa, e aquele prazer e aquela felicidade desaparecem também. Então essas coisas todas são efêmeras quando nós depositamos a nossa felicidade, como diziam os hedonistas, no ter prazer. Então só ter prazer já faz com que sejamos felizes, nos sintamos felizes. Já os estoicos, um grupo um pouquinho mais recente, mas na Grécia Antiga também, diziam que já era diferente. Ter felicidade, ser feliz, é não desejar nada. Porque não desejando nada, nós temos tudo. E temos tudo, somos felizes. Então, de novo, a gente vê o ter. Né? Mas se você não deseja ter um carro novo, se você tiver um carro novo, você é feliz. Ou se você não deseja um carro novo, você tem um carro velho, você não está desejando um carro novo, você é feliz. E esses dias eu recebi pela internet grupos que estão discutindo novamente o estoicismo. Então, os estoicos, né, que diziam que você é feliz se você não deseja nada, isso está voltando. Tem grupos que estão retornando a isso. Eu não desejo nada, eu não quero nada, então eu não preciso também fazer nada, porque como eu não desejo nada, eu não preciso fazer nada. E não fazendo nada, eu vou ter todas as coisas. Então, são duas formas de pensamento que vêm de lá da Grécia Antiga, mas que a gente ainda vê hoje, se nós observarmos, né, o comportamento das pessoas, a gente encontra ainda hoje essas duas formas de pensar e de viver. Mas sempre voltando à felicidade para o ter. E aí, então, a gente vê que nos dias atuais, a ciência tem estudado o que é felicidade, como é que nós alcançamos a felicidade, o que é tanto essa felicidade que todos nós buscamos tanto e queremos tanto. Por que essas pessoas chegam no final da vida e um dos seus arrependimentos deveria ter me permitido ser feliz? Que felicidade é essa? O que é isso? E aí vários estudiosos, assim, vários cientistas têm estudado, né, a felicidade de diferentes formas. E alguns cientistas famosos chegaram à conclusão de que a felicidade reside na mente. Se nós trouxermos isso para o espiritismo, como que nós vamos traduzir isso? A felicidade reside na mente. Nós espíritas sabemos que a mente não é o nosso cérebro. Não é o nosso cérebro quem pensa, não é o nosso coração quem sente. Quem é que pensa, quem sente é o espírito. Então, quando os cientistas dizem a felicidade é um estado mental, é um estado da mente,
nós espíritas traduzimos a felicidade como estado do espírito. E é interessante isso, por quê? Porque os cientistas nos dizem e nos mostram, pelos seus estudos, que a felicidade ela pode ser aprendida e pode ser treinada. E isso eles mostram principalmente através da oração e da meditação. Eles têm mostrado cientificamente, com vários experimentos científicos, com todas as bases científicas, que a oração e a meditação transformam nosso cérebro, transformam a nossa parte cerebral, de forma que nós podemos chegar a sentir emoções muito próximas da felicidade e principalmente da ausência de ansiedade. Então, através da meditação e da oração, a gente alcança estados mentais elevados, que nos fazem sentir bem, que nos dão aquela sensação de alegria e de felicidade. Nós tivemos a oportunidade no Carnaval de vivenciar uma experiência. Nós fizemos um retiro de silêncio e meditação e transformação interior. 4 dias durante o período do Carnaval sem falar. A gente não podia falar absolutamente nada, não podia interagir com o outro. Nós éramos mais ou menos uns 45, dos quais só 8 homens, o resto mulheres. Imaginam todas elas 4 dias em silêncio absoluto, sem falar nada, e aprendendo diferentes tipos de meditação. Tinha até um rapaz que levou a namorada e a mãe da namorada, a sogra. E aí ele, no final, a gente tem os relatos e ele colocou: eu já é a 3ª vez que faço, que tenho essa experiência, que venho a esse retiro. E dessa vez eu trouxe a minha sogra e a minha namorada para elas vivenciarem, porque, meu Deus, como elas falam, para que elas pudessem ficar 4 dias sem falar nada. E foi uma experiência muito interessante, porque a gente fica orando, fazendo orações. Não era um retiro religioso, mas era um retiro onde a gente fazia meditações de diferentes tipos, inclusive meditações pela oração. E aí eu pude vivenciar que realmente a gente atinge estados mentais de tranquilidade, de serenidade, de falta total de ansiedade, que nos dá uma alegria, uma sensação tão boa, tudo desaparece, que a gente quer levar para o nosso dia a dia. E faz, inclusive, com que a gente tenha essa introspecção que nos ajuda muito a nos conhecer. Então, é uma experiência muito rica, muito interessante, que os cientistas têm mostrado que possibilita um estado mental tal que faz com que realmente a gente possa experienciar esse tipo de sensação, ou de sentimento, que se aproxima muito daquilo que a gente espera que seja a felicidade. Então, nós somos espíritos aprendendo com a matéria. Embora, na maioria das vezes, nos comportemos e pensemos como matéria, aprendendo a ser indivíduo espiritual. Mas, na verdade, nós sabemos que somos espíritos passando por uma experiência na matéria e aprendendo com a matéria. Portanto, se a felicidade é um estado mental, traduzindo para o espiritismo, é um estado do espírito, isso pode ser aprendido e pode ser então treinado também. E aí, os cientistas têm mostrado, portanto, que realmente a felicidade é um estado mental, é um estado do espírito, mas que é composta por 3 elementos. Diferente daquilo que a gente imagina, que a felicidade está relacionada ao ter e principalmente depositada nas coisas materiais.
É totalmente diferente. E os cientistas chegaram então à conclusão de que a felicidade é um estado mental, portanto um estado do espírito, e é composta por 3 elementos. Primeiro é o prazer. Então os hedonistas estavam certos. Mas não é aquele prazer desenfreado, não é o prazer a qualquer custo, como eles diziam, ou qualquer prazer. É aquele prazer da alegria, do contentamento, do afeto, de ter coisas substanciais que nos alimentam. Esse prazer que nos dá realmente o verdadeiro prazer. Mas não adianta só a gente ter o prazer, como os hedonistas diziam, é só o prazer. Então aí se busca o prazer a qualquer preço, a qualquer custo e a qualquer tipo de prazer. Não, é aquele prazer que nos dá alegria, que nos preenche, que nos dá afeto, que nos dá um contentamento do espírito, porque é um estado do espírito. Mas só isso não é necessário. É preciso que, além do prazer, a gente tenha a ausência do desprazer. E o que é o desprazer? O desprazer é tudo aquilo que nos dá o oposto do prazer, né? E quais seriam essas coisas que nos dão, que são o oposto do prazer, que nos dão o desprazer? São todas aquelas emoções negativas que nós ainda carregamos conosco. O medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva, a cólera, a ira, a vergonha, o ciúme, a inveja e a culpa, que também nos traz muito desprazer. Todas essas emoções negativas que nos fazem sofrer, que nos dão dor, que fazem com que não consigamos ter prazer diante das coisas mínimas e das coisas belas. Nos dá o desprazer. Então, o primeiro elemento é o prazer. O segundo elemento, a ausência do desprazer, a ausência de todas essas emoções negativas. E o terceiro elemento é a satisfação. A satisfação que está relacionada com os aspectos da nossa vida em sociedade. Então, a satisfação de estar com a família, a satisfação de estar com os colegas de trabalho, a satisfação de estar aqui trabalhando na casa espírita, a satisfação de estar com os amigos em momentos de lazer, todo tipo de satisfação relacionado ao outro, a tudo aquilo que nós vivemos juntamente com o outro, ou seja, com a nossa vida, dentro da nossa vida social. Então, essas são as conclusões que os cientistas têm chegado. Felicidade, então, é um estado mental, portanto, um estado do espírito, que é composta por 3 elementos: o prazer, a ausência do desprazer e a satisfação, juntos, os 3 juntos, não adianta ter um só, ou 2, tem que ter os 3. E então pode ser aprendida e pode ser treinada. Mas aí nós vamos buscar na doutrina espírita o que é que os espíritos nos falam a respeito da felicidade e da felicidade nesse mundo. E aí então nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, que eu convido vocês a irem buscar quando chegarem na casa de cada um. Peguem o Livro dos Espíritos nas questões 920, 921 e 922. E aí, então, vocês verão 3 perguntas que Kardec fez aos Espíritos relacionadas à felicidade no mundo e as respostas fabulosas que os Espíritos deram a ele. A questão 920, então, Kardec pergunta o seguinte: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? O que vocês acham que os espíritos responderam? Sim ou não? Sim? Quem quiser dizer sim, levanta a mão. Nós podemos gozar de uma felicidade completa? Quem acha que sim? Quem mais? Ninguém mais. Ok, o resto todo mundo acha que não?
Quem não acha que sim, nem que não. Quem se abstém? Também tem. E aí os espíritos responderam justamente isso, a maioria acertou. Não dá para a gente vivenciar na Terra, gozar na Terra de uma felicidade completa. Mas por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de segundo nível da categoria colocada por Kardec, né, de evolução dos mundos. Só perdemos lá para os mundos primitivos e, portanto, estamos aqui para expiar e para provar. E é isso que os espíritos respondem. Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas os espíritos não deixam a gente assim, né? No barco e achando, oh meu Deus, eu vou ser feliz o tempo todo. Não, eles dizem o seguinte: mas dele, quer dizer, do homem, do ser humano, depende amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. E aí nós vemos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem duas lições importantes que nos falam sobre as causas anteriores, as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições. E estudando esses dois itens, nós vamos perceber que a maior parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, foram causadas por nós mesmos nesta vida, pelas nossas escolhas, por aquilo que escolhemos, pela maneira como nos comportamos, pela forma como vivemos até agora. Então, pouquinho ou quase nada daquilo que nós sofremos nessa vida está relacionado às nossas vidas anteriores. A maior parte das nossas aflições nós nos causamos nesta vida mesmo. E é por isso então que eles dizem, que os espíritos dizem, que depende de nós amenizar os males, né? E para que possamos ser tão felizes quanto se pode ser sobre a terra. Mas Kardec não ficava feliz, não ficava contente com uma resposta assim e uma pergunta só. Ele tinha que ir mais fundo, ele cutucava mais os espíritos. E aí ele pergunta o que está na questão 921 do Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Felicidade completa, os espíritos disseram que não, porque felicidade completa somente os espíritos felizes que estão nos mundos felizes, que já são espíritos evoluídos, é que conhecem. Nós, a felicidade completa ainda não, mas será que nós podemos ter na Terra a felicidade relativa? E aí, quem acha que os espíritos responderam que sim, levanta a mão. E quem acha que não? Agora você vai achar que não. Que os espíritos responderam. O mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade, como eles disseram na outra, quer dizer, a gente é que constrói a nossa infelicidade pelas nossas próprias escolhas. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Então, se nós praticarmos a lei do amor, a lei da caridade, nós vamos, e as leis divinas, nós vamos conseguir chegar a uma felicidade tão grande quanto é possível aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. Mas Kardec ainda não ficou contente, não ficou satisfeito. E aí ele faz a terceira pergunta. E a resposta dos espíritos é fabulosa. É para a gente levar para a nossa vida daqui para frente, colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos chegar a ter essa serenidade, essa tranquilidade, essa felicidade que os espíritos nos falam. Kardec pergunta então, que está na questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um.
O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, tem alguma coisa que possibilita que todos os homens que estão na Terra, todos os seres humanos que estão na Terra, sejam felizes? E alguém lembra que os Espíritos responderam? Essa questão, essa resposta é de uma profundidade fabulosa. Os Espíritos responderam: para a vida material é a posse do necessário. Só aquilo que a gente precisa para ter conforto e para viver bem. Então, para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila do dever cumprido, aquilo que Santo Agostinho nos ensinou a fazer quando chega a nossa noite, antes de dormirmos, pensarmos no nosso dia, se realmente fizermos todo bem que poderíamos ter feito, se ninguém tem nada para se queixar da gente, se ninguém está aborrecido com a gente, se deixamos de fazer algum bem que poderíamos ter feito, se deixamos de fazer alguma coisa boa que poderíamos ter feito, e tendo todo esse levantamento, né? Se tivermos as respostas todas, não fizemos nada, não tem ninguém aborrecido com a gente hoje, não fizemos nada de mal, só todo bem que pudermos fazer, que tivermos oportunidade de fazer, nós fizemos, portanto estamos com a consciência tranquila do dever cumprido. E a fé no futuro. No momento em que a dor bate à nossa porta, a gente saber que aquilo passa e que vamos chegar e que a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui nós estamos estagiando, nós estamos num período de aprendizado do Espírito, mas a nossa verdadeira pátria não é aqui, é lá. E, portanto, se nós temos essa fé, se nós sabemos disso, não é acreditar nisso, que acreditar a gente desacredita, é saber, ter convicção, ter a certeza da vida futura, né? Nós vamos passar e vamos nos melhorando para que a gente possa sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. E possamos chegar lá de uma maneira diferente, tendo cumprido aquilo que viemos fazer aqui. Então, os Espíritos nos respondem que a maneira de todos nós sermos felizes é para a vida material a posse do necessário e para a vida moral a fé no futuro e a consciência tranquila. E assistindo uma palestra do Raul Teixeira, que tem no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão achar, sobre a felicidade neste mundo, né, o mesmo assunto que nós trouxemos hoje. Raul diz uma coisa: não é aquela que vivenciamos para nós, mas a que doamos aos outros. Tudo aquilo que nós doamos aos outros é o que verdadeiramente nos pertence. E tudo aquilo que nós tentamos guardar, reter, armazenar, é o que nós perdemos. Então, o Raul nos fala justamente isso, que a gente tem, quando a felicidade, quando nós doamos tudo aquilo que nós temos, o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa alegria, tudo aquilo que nós doamos para o outro, é que realmente nos pertence e nos dá felicidade. Tudo aquilo que nós tentamos reter, guardar para nós perdemos, não nos pertence. Então, quando nós assistimos essa palestra e ouvimos essa parte, nós nos lembramos daquela passagem de Jesus, quando uma multidão o ouvia e os discípulos disseram a ele que as pessoas estavam com fome e eles precisavam alimentar essas pessoas, e eles só tinham 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus então traz os 5 pães e os 2 peixes, né? Os discípulos trazem a Jesus os 5 pães e os 2 peixes,
e ele multiplica esses pães e esses peixes e consegue alimentar a cerca de 5.000 pessoas, nos diz o Evangelho. E aí então nós ficamos pensando, toda vez que a gente fala dessa passagem de Jesus, nós pensamos exclusivamente no milagre. A gente só ouve falar, é um milagre que Jesus fez. Mas Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. Tudo aquilo que ele fazia era para deixar um ensinamento, um aprendizado para cada um de nós. E aí, ouvindo essas palavras do Raul, eu lembrei dessa passagem e entendi, da minha maneira, né, esse ensinamento de Jesus. Só tinha 5 pães e 2 peixes, e isso foi doado. E doando isso foi multiplicado. E assim é com tudo aquilo que nós temos. Tudo aquilo que nós doamos, o pouco que nós doamos, isso é multiplicado. Isso a gente vivencia na casa espírita, não é? Quando muitas vezes a gente pensa que não tem nada para doar nas sacolas para as pessoas que vêm buscar o alimento material, e de repente aparece lá uma doação e a gente vê, então nós doamos um pouco e aquilo vai se multiplicando e aparece mais, e quando a gente vê, nós já alimentamos, entregamos as sacolas para todas as pessoas que buscarem. Então tudo aquilo que nós doamos é o que realmente nos pertence. E Raul continua: o bem que fazemos na véspera é o que nos traz a felicidade na manhã seguinte. Tudo aquilo que a gente faz de bem no dia seguinte a gente acorda feliz por ter feito aquele bem. Podemos ser felizes nesse mundo usufruindo das coisas materiais, tudo aquilo que nós temos, como nos disseram os espíritos, né, codificadores da doutrina espírita. Na parte material, o que nos traz felicidade é a posse do necessário. Então, o necessário para cada um é diferente, mas é aquilo que nos dá conforto, que nos dá condições de uma vida confortável. Isso que nós temos que buscar, e não além, nada daquilo que nos traga insatisfação, que nos traga desprazer, que nos traga ansiedade, né, porque não conseguimos. Mas, continua Raul, nós podemos viver, ser felizes nesse mundo, usufruindo das coisas materiais, mas servindo a Deus acima de tudo, pelo serviço, pelo trabalho ao próximo. E para finalizar, eu gostaria de colocar uma frase que eu vi no filme. É um livro de uma história real, que se vocês não assistiram, assistam, porque vale a pena, é um filme que vale a pena a gente assistir. É uma história real, que foi transformada em livro e depois foi transformada em filme, e em português o título é Na Natureza Selvagem. Alguém já assistiu? Não? É um filme muito interessante, porque é um rapaz de classe média alta, né, uma família rica americana, que terminou a faculdade e estava muito infeliz com a sua vida, com os seus pais, com o comportamento dos seus pais. Ele não queria mais nada daquilo. E terminou, assim que ele teve a formatura, ele então se desfez de tudo aquilo que ele tinha, tirou o dinheiro que ele tinha na poupança e doou, deixou os documentos, jogou fora os seus documentos, mudou o nome, pegou só aquilo que ele precisava numa mochila e foi embora sem falar nada com ninguém, porque o destino dele, o objetivo dele era viver na selva do Alasca. E assim ele foi. Então o livro e o filme passam todo o trajeto dele, conhecendo pessoas, vivenciando com pessoas, mas o que ele queria era viver sozinho, completamente isolado. Ele não queria ter contato com as pessoas, ele não queria ter que lidar com as dificuldades das pessoas e com as dificuldades de relacionamento. E depois de passar por muita coisa, vivenciar várias coisas, ele chegou na selva do Alasca e começou a viver lá sozinho. Ele acha um ônibus abandonado e passa a viver nesse ônibus.
vivendo de tudo aquilo que a selva oferecia. Mas ele não tinha muita noção das coisas que ele podia comer ou que ele não podia. Ele tinha um livro que ele ia lá avaliando o que ele podia coletar e comer. Até que chegou o inverno, e aí ele não tinha muita neve, né? Ele não tinha praticamente alimento, nem animal, nem vegetal, sofreu com muita fome, passa por várias coisas. Eu não vou contar o resto nem o final, mas ele deixa uma frase muito importante para a gente avaliar dentro de tudo isso que foi falado. A frase dele é: a felicidade só é real quando compartilhada. Então não dá para sermos felizes sozinhos, porque é preciso que nós trabalhemos e vivenciemos as experiências com os outros. E depois de passar por tudo isso que ele passou, conseguir chegar e viver sozinho, ele chega a essa conclusão, que a felicidade só é real quando compartilhada. Então tudo aquilo que nós compartilhamos é o que realmente nos pertence, como disse Raul. E o que é que nós precisamos para sermos felizes? Posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de estar aqui estudando e refletindo com vocês. Que Jesus nos abençoe. Eu me lembrei daquela música, como eu fui católica, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, você se beneficia primeiro, mas você também está beneficiando alguém. É muita coisa que você trouxe para a gente refletir. Eu acredito que a gente vai ter um material muito rico, principalmente para essa semana, né? Que a gente está comemorando o Dia da Mulher Espírita, né? Nos colocarmos nesse caminho da felicidade. Então vamos passar para a segunda parte, espelho da nossa trajetória também de dedicação, de força, de coragem, de brilho. Ela resiste a várias situações difíceis, né, que também não são fáceis, mas a gente gostaria que ela recebesse a nossa energia de cada um que você enviasse para ela continuar perseverando nesse caminho que não é fácil e que ela continue com a gente aqui, dedicando o seu tempo, colaborando nessa casa. Obrigada, Deus a abençoe. Obrigada a essa casa por ter me recebido aqui há muitos e muitos anos atrás, há 25 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei como vocês, né, esperando. Eu já tinha vindo de outra cidade, já com, né? Pode continuar. E eu cheguei aqui, eu não considerava digna de uma casa dirigida pelo seu Hugo, né? Aí, conversando um dia com ele falou assim: olha, você está pronta, pode vir, venha. E aí eu conversei muito com ele, e aí ele disse para mim uma frase que eu não entendi, né? Ele disse: você vai vencer porque você tem témpera. Eu falei: nossa, o que é isso? Témpera? Vou olhar no dicionário para ver o que é isso, né? A vontade de trabalhar e de continuar firme, né? E eu, chegando já nos meus 84 anos, eu estou aqui, ainda dando um pouquinho de colaboração, com muito carinho, com muito amor a todas as pessoas, mesmo assim, né, da humildade, porque eu não gosto assim muito de aparecer muito, mas eu gosto mais de ficar no silêncio, né? Mas o meu coração está com vocês, está nessa casa, está com todos, sem exceção. Muito obrigada a todos vocês. E eu disse que tinha alguém fazendo aniversário aqui hoje. Aqui, ó. Nós tivemos que
mentir por causa da flor. De quem é essa flor? A flor é da Ângela para fazer aniversário. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós possamos continuar, né, na luta, né? Se Deus quiser, nós estamos aí, forte e firme. A idade não conta. Pessoal, só para vocês saberem, a Maria Luísa, ela é uma das responsáveis que faz atendimento fraterno online. A nossa casa, além de oferecer o atendimento fraterno aqui, presencial, que é a Zeca responsável, a Zeca, não sei se vocês lembram, ela recebeu uma homenagem no ano passado, a gente está tentando trocar para não ficar sempre as mesmas, tá? Recebendo, claro que a gente gostaria de presentear cada um que participa. Então, a Zeca é a responsável que faz o atendimento aqui, presencial. Todo mundo que chega, principalmente fora de horário, conversa com a Zeca. A Maria Luísa, ela é responsável pelos atendimentos online. E todas as pessoas que não podem vir aqui, o horário que a Zeca está, é agendado com a Maria Luísa um horário alternativo para atender, tá? Então, por isso, que quando a gente colocou esse ano na diretoria, pessoas que poderiam receber o prêmio, foi cogitado o nome dela. Tá? Parabéns, Maria Luísa. Obrigada a todos vocês, gente. O meu carinho a todos vocês. Agradecendo mais uma vez a nossa amiga Ângela, que Deus a recompense, a semeadora, como diria seu Hugo. E vamos em agradecimento por estarmos aqui, desfrutando desse clima de paz, de harmonia, de refazimento. Que possamos ter sempre esse sentimento da gratidão. Que possamos retornar aos nossos lares bem melhores do que quando aqui chegamos. Possamos espalhar essas bênçãos que aqui recebemos no convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, nas ruas, no comércio, que possamos ser sempre testemunho de pessoas que têm a vontade, o desejo sincero de serem melhores, de fazerem o bem, que possamos construir sempre um mundo de paz, construído primeiro em nós, que as lições que aqui recebemos possam calar fundo em nossos corações e consigamos exercitar, principalmente, como bem disse a nossa amiga Ângela, que possamos fazer esse bem a nós, né? Porque se nós fizermos esse bem a nós mesmos, com certeza o outro estará recebendo. Que a paz permaneça no coração de cada um. Obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma ótima semana. Graças a Deus.